Então, meninos, boa noite. Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor, Reprodutor. Deixa eu mostrar minha área de trabalho aqui, porque aí fica mais fácil mostrando os slides. Vamos lá. Pronto. Já estão vendo a tela do meu computador aí? Estão conseguindo ver? E o cursor verde? Eu mexendo nele? Sim, professor. Dá para ver. Ótimo. Até ótimo, porque eu tô querendo o mesmo cursor, vai ficar mais fácil de eu ir apontando para vocês as coisas. Então vamos para a parte. Deixa eu botar aqui. Primeiro, deixa eu ampliar essa imagem de vocês. Tela inteira. Pronto. E pede para o Danilo, fala com ele para ele entrar e sair. Pronto, eu estou admitindo ele, mas não tá dando falha. Pede para ele ver se ele entra com a senha dele novamente, o Danilo Miguel. Avisa ele, por favor, vocês, através dos grupos aí. Bem, vamos lá, não perder tempo não. Bem, como eu estava falando, semana passada, conversávamos sobre a questão dos eventos relacionados à questão da própria contração muscular, ou seja, musculatura esquelética. Então, com isso, os eventos onde nosso amigo aqui consegue mexer a questão, obviamente, do desenvolvimento do braço, fazer esse alongamento, as fibras musculares, ela precisa exatamente do conjunto de todas aquelas unidades das quais nós falamos. Perimísio, endomísio, e com isso você tem o quê? As várias fibras arrumadas, organizadas, obviamente, em feixes organizados, dando certamente o quê? A questão do poder, da força necessária para que haja um movimento muscular. Bem, com isso aí, o que acontece, meninos? Vocês têm a probabilidade, obviamente, de executar esse movimento com maior ou menor desempenho. Tudo vai depender da força e, é claro, da energia que você tenha nessas unidades. As unidades celulares, as células, como eu expliquei a vocês, eram o quê? Você tinha a membrana, que comparava a membrana citoplasmática, que nós chamamos de sarcolema da fibra muscular, chamamos de sarcoplasma, o citoplasma da fibra muscular, e, é claro, as outras condições ela já possui núcleo, organelas, e, é claro, muita mitocôndria, porque a mitocôndria é a organela na qual você produz o que? Energia. Você produz os ATPs necessários para que haja o movimento. Então, consequentemente, o que você vai ter ali? Você vai ter a questão do próprio evento, onde você vai ter toda, digamos assim, a movimentação, tá? Então, com isso, o que nós estamos vendo? Estamos vendo o interior da fibra muscular. Então, é necessário que haja, certamente... Deixa eu passar aqui, cadê? Vamos passar aqui. Vamos lá, pronto, passou. Nós temos aqui a questão da fibra individualizada. Inclusive, terminamos a aula mais ou menos por aqui. Onde eu mostrei para vocês a fibra muscular, a célula em si, tá? Com todos os itens dos quais eu falei agora, mitocôndria, sarcolema, miofibrilas, todos eles, tá? E, é claro, aqui as estruturas em azul que você tem são as cisternas, onde essas cisternas acumulam o quê? Cálcio. Lembrem-se que também aqui você tem o que seria comparável ao retículo endoplasmático, mas que na nossa, vamos chamar dessa maneira, na nossa fibra muscular, nós chamamos o que de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, o que ele vai ter de especial? Vai ter exatamente a questão de você poder acumular cálcio, tá bom? E fazer com que haja a sua atividade distribuída através dessas cisternas, que são exatamente aqui que eu estou apontando com o cursor, esses alongamentos ao longo da fibra, de toda a fibra muscular. Bem, o que teria mais de especial além disso? Você teria também que esse cálcio é sempre deslocado e é necessário, inclusive para muitos eventos que eu vou falar posteriormente. Lembre-se que essa estrutura vai depender muito também do quê? De oxigênio. Por isso, você tem as proteínas aí de coloração vermelha.
Então, com isso, as mitocôndrias vão trabalhar em grande quantidade, em grande, obviamente, atividade, em função disso aí. E o que você teria ainda mais nisso, que seria tão importante? Vocês veem que o tal do retículo sarcoplasmático, como eu falei para vocês, você consegue o quê? Armazenar cálcio, íons cálcio, conforme vocês estão vendo aqui na sua estrutura, tá bom? E ele é distribuído através do que eu chamei também de quê? Túbulos T. Lembre-se que os túbulos T são estruturas as quais vão precisar que sejam o quê? Estejam ao longo da fibra, tanto que vocês estão vendo aqui as miofibrilas, tá bom? E é claro, esse cálcio vai ter que estar devidamente distribuído uniformemente ao longo das fibrilas, para que haja o quê? Essa atividade, obviamente, em função do quê? Para que haja contratilidade. Sem o cálcio, você não tem como, obviamente, ter esse movimento. Esse cálcio faz parte da energia química que eu falei inicialmente. Lembre-se sempre que energia química é transformada o quê? Em energia mecânica. Essa energia mecânica nada mais é do que o quê? O movimento. Então, esse movimento que vai haver da fibra muscular vai ser muito importante para que haja certamente o quê? Toda, digamos assim, essa contração e esse relaxamento que nós conhecemos tipicamente da própria fibra muscular. Qualquer dúvida, vocês me param, tá bom, garotos? Como eu estava dizendo, continuando, no próximo slide, vamos lá. Meio lentinho para passar esse slide. Vamos. Isso. Lá está para vocês agora. Isso eu quis mostrar aqui até na tela do computador, porque isso no vídeo ele fica parado. Isso que vocês estão vendo aí, vocês vão ver, no caso, se eu for o professor de vocês de nervoso, ou quando vocês forem ver com os professores de nervoso. Isso aí é exatamente o que é? É o impulso nervoso. O impulso exatamente é dado por uma passagem de carga elétrica. Vocês estão vendo aí o neurônio, tá? Então, com isso, o que acontece? Sempre a passagem de carga elétrica no neurônio sempre vai ser o quê? Com essa troca de posição do sódio e de potássio. Isso vai gerar corrente elétrica. É por isso que vocês estão vendo aqui em cima o impulso nervoso percorrendo esse neurônio, tá? Que inclusive vocês vão aprender em sistema nervoso, que sempre acontece o quê? No sentido corpo celular axônio, que é a estrutura da célula nervosa. Mas o que me interessa aqui é que o sódio e potássio está trocando de posição, como vocês estão vendo. Esse azul e esse laranja estão trocando de posição. Esse vermelho, esse marronzinho aí. Então, com isso, a tua esquerda, repara uma coisa no gráfico, que o gráfico está o quê? Trocando os valores. Repara que os valores estão aqui subindo, ó, mais 30, daqui a pouco menos 50, menos 70. Isso mostra exatamente que está sendo gerado o quê? Uma carga elétrica, uma corrente elétrica ao longo desse neurônio, essa célula nervosa. Então isso é importante para que haja exatamente o quê? Esse desempenho e essa transmissão de informação. Isso que vocês estão vendo aí exatamente é a informação que está vindo de onde? Do cérebro, de outros locais, em direção ao quê? A fibra nervosa, a fibra muscular. A fibra muscular vai responder... Opa, toquei um pouquinho rápido demais, deixa eu voltar aqui. Pronto, achei os botões. Você simplesmente tem o quê? A fibra muscular recebendo informações desse cérebro. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai haver uma troca desse movimento, vai haver uma troca, obviamente, que dessa posição, dessa carga entre sódio e potássio, tá bom? O Na é o sódio e o potássio é o K+. E o que acontece aí? Bem, com essa troca, tá vindo essa informação do cérebro, indo em direção exatamente o que é a fibra muscular. Bem, agora a hora exatamente de nós falarmos como, repare que esse laranja aqui que vocês estão vendo como motor neuron, é o neurônio motor. É o neurônio exatamente de ação. É o neurônio no qual vai se executar o movimento. Então, consequentemente, vocês vão ter uma ação motora muito importante em virtude disso aí. Ou seja, aquela carga elétrica está sendo transmitida, ou seja, o impulso nervoso está sendo transmitido até a fibra muscular. E por que isso é importante? Porque isso aí exatamente é um mecanismo de ação da fibra muscular. Para poder entrar em ação, ela precisa que você tenha o quê? A chegada da informação. Por isso que a gente chama isso de placa neural, junção mioneural, tudo isso é a mesma coisa. É o local onde chega o quê? Os neurônios
com seus dendritos, que são esses prolongamentos aí alaranjados que vocês estão vendo, e atingindo, obviamente, a fibra muscular. Com isso, a fibra muscular estabelece o quê? Um movimento. Um movimento no qual exatamente vai favorecer o quê? Toda essa ação e, consequentemente, fazer com que haja, obviamente, o movimento propriamente dito da fibra muscular e, é claro, a sua contração posteriormente. Lembrem-se que aí você também tem o quê? Os eventos que nós chamamos de quê? A questão do sarcômero. Eu falei de sarcômero para vocês, meninos? Eu comentei sobre sarcômero? Vocês lembram? Na aula passada eu falei de sarcômero? Falou por alto. Falei por alto, tá bom. Então vamos falar mais por dentro. Então, porque sarcômero é uma das coisas mais importantes exatamente da fibra muscular. Vale dizer, a partir de agora, que ela é exatamente o que ela representa. É a unidade de contração da musculatura esquelética. Falou em movimento, falou em unidade de contração, vocês estão falando do quê? Do sarcômero. O sarcômero representa a unidade de contração da musculatura esquelética. Bem, com isso, essa estrutura ela vai ser ativada, tá? A partir do momento que chega a contração, a informação. Realmente eu falei por alto. Agora eu vou falar mais. Olha que a miofibrila exatamente é o quê? Apresenta arranjos repetitivos. Arranjos os quais vão ser importantes para que haja o quê? A tal da chegada da informação e haja um movimento. Vocês até o presente momento ainda não tiveram esse movimento, tá? Vocês vão ter agora. Porque o que representa o sarcômero? O sarcômero nada mais é do que a gente chama de a fibra grossa e fibra fina delimitada para aquelas chamadas aqui, vou até apontar, as chamadas linhas Z, tá? A linha Z, ela tá aqui, ó, de um lado do sarcômero, eu tô passando aqui o cursor, e a linha Z tá aqui do outro lado. Então, linha Z você tem de um lado e tem de um outro. Essa linha Z delimita o quê? Um sarcômero. Todo sarcômero vai ter o quê? A questão da chamada unidade de contração da musculatura esquelética. Então, o sarcômero vai ser o quê? Duas linhas Z, e no meio delas vai ter o quê? A fibra grossa e a fibra fina, que representa o quê? As proteínas, tá bom? Que vão estabelecer essa contratilidade da unidade de contração da fibra muscular. E ela é muito importante. Dezenas delas estão encadeadas exatamente para que ocorra o quê? Essa contratilidade. Então, é muito importante que haja exatamente essa movimentação em virtude disso aí. Bem, continuando. Vamos ao próximo slide. Só que ele é meio lentinho para passar isso. Nossa. Aqui, vamos lá, meu filho. Vai, passei. Próximo slide. Pronto. Temos aqui a miofibrila. Repare o seguinte, olha o que eu falei para vocês. O sarcômero. Sarcômero, uma linha Z de um lado, uma linha Z de outro. Não temos apenas um sarcômero para fazer esse movimento. São dezenas deles, como eu disse a vocês, enfileirados, um atrás do outro, tá bom? Então, com isso, vocês vão ter o quê? A possibilidade de movimentação da fibra. Somente assim. Então, com isso, o que acontece? Essa fibra vai adquirir movimento, tá? E é claro, o sarcômero vai ser o quê? Essa unidade de contração. Ela é formada por quê? Uma alternância entre estruturas que nós chamamos o quê? De bandas claras e escuras. Deixa eu apontar aqui para vocês. Estão vendo eu apontando com o cursor do computador? Verde? Tá dando para ver? Sim ou não, garotos? Meninos, falando com vocês. Não estou conseguindo ver não, professor. Dá para ver aqui. Sim, Tá vendo ou não tá vendo? Hã? Fala de novo. Estou vendo agora. Eu Tô tô vendo vendo. Agora? Pronto, agora eu tô mexendo nele. Pronto, ótimo. É porque a minha webcam tá desligada para ver se ele anda um pouco mais rápido. Eu tô mexendo com o cursor. Eu tô mexendo nele agora. Pronto. Então vocês estão vendo que tem as faixas claras e escuras, garotos. Exatamente nesse desenho que tá aqui, ó. À sua direita, que eu tô fazendo círculo. Então, com essas faixas claras e escuras, por que tem essas cores, meninos? Porque exatamente você vai ter a questão das proteínas, de diferentes, obviamente, o quê? Densidades. Então, essas densidades proteicas vão dar, obviamente, o quê? A questão de um ser mais claro e outro ser mais escuro em virtude disso aí.
Bem, isso caracteriza, obviamente, que... E por que isso foi visualizado? Porque quando fizeram um corte histológico disso, visualizaram as fibras musculares. E viram que quando a luz passava, você via que existia o quê? Uma maior densidade em algumas proteínas, em outras não, em função disso aí. Por isso que a gente chama exatamente isso. Banda A de zona clara, e a banda I tem linhas transversais escuras, que são exatamente o quê? As bandas Z. E sempre as bandas Z, voltando a falar, delimitam um sarcômero. Não esquece isso. E sarcômero o que é? Unidade de contração da musculatura esquelética. Continuando. Aí quando você tem lá o sarcômero, e eu estou falando o tempo todo em fibra grossa, fibra fina, fibra grossa, fibra fina, vocês têm que lembrar o seguinte, a fibra grossa é o que eu chamo de miosina. Então, a fibra grossa, que vai compor exatamente uma das partes do sarcômero, é chamada de miosina. Vocês estão vendo aqui à sua direita, aqui embaixo. Tá? Do outro lado, você tem a fibra fina. Quem é a fibra fina? A fibra fina é a junção de 3 proteínas. Repara lá em cima. Actina, tropomiosina e troponina. Esse trio vai formar exatamente como um trançado. Repara que mais embaixo aqui à esquerda, você tem um trançado das 3. Repara só, a quitina enrolando com a tropomiosina e com a troponina. Inclusive, eu quero dar destaque para uma coisa já aqui. A troponina, ela vai ser muito importante exatamente no aspecto de ligação com o íon, que eu já vou te falar quem é. Então, a troponina vai ser importante na fibra fina para poder ligar com o quê? Com o íon, que é o íon, deixa eu falar logo, que é o íon cálcio. Então, o íon cálcio vai se ligar à troponina. E esse é um dos eventos químicos que acontece em função disso aí. Então, sarcômero, formado por quê? Fibra grossa, fibra fina. A fibra grossa é a miosina e a fibra fina é quem? Actina, tropomiosina e troponina. Dúvidas? Alguma coisa? Quero falar? Vamos lá. Com isso, a gente começa agora a separar para ver o quê? O que faz cada uma. A miosina tem um papel bem interessante em função disso aí. Ela está envolvida com um processo que a gente chama de atividade ATPásica. Repara aqui, eu botei até em negrito aqui em cima. Atividade ATPásica. Se encontra onde? Nas chamadas cabeças. A miosina, repara lá aqui embaixo, ó. Você tem uma cauda e tem uma estrutura mais alargada, que é a cabeça, tá? Essa estrutura vai ter exatamente as enzimas que quebram o ATP. Elas vão ser importantes exatamente porque quebrarão o ATP e transformarão esse ATP, ele aqui embaixo é amarelo, em ADP. Ou seja, trifosfato vai virar difosfato. Daqui a pouco eu vou mostrar para você esse movimento, você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando aí. Então, primeiro ponto que tem que saber, miosina, qual é a função dela? Ela faz a hidrólise do ATP, a quebra do ATP. Como ela faz a hidrólise do ATP, ela separa um fósforo, porque você tem o quê? Adenosina trifosfato, ou seja, 3 fósforos. Olha aqui embaixo no desenho, ó, onde está amarelo. Eu estou apontando para ele agora. Tem 1, 2, 3 fósforos. Um desses fósforos vai ser o quê? Separados. Então, aí, exatamente a tal da hidrólise, é a tal da quebra. Então, você vai ter o quê? Uma separação disso e favorecer o quê? A liberação de energia. Isso é importante? É, porque isso exatamente vai ser o quê? O fator energético que eu estou falando. Ou seja, a produção de energia necessária para que haja um movimento do quê? Das fibras, tá? Depois você vai ter um outro papel, da fibra fina. Mas, por enquanto, o principal dele está ligado ao que? A miosina. Lembre-se disso. A miosina, ela simplesmente vai ter o quê? Um papel de atividade ATPásica. Por quê? Ela vai quebrar o ATP, transformando ATP, adenosina trifosfato, em adenosina difosfato. Favorecendo exatamente o quê? Esse movimento que vai ser o quê? Que vai ser o movimento da fibra muscular. E daí? Vamos lá. Vamos para o outro slide. Isso é chato para mudar, né? Porque, pronto.
Olha o movimento aí. Esse movimento que eu queria mostrar a vocês. Só que aqui ele está mais lento. Ai, ai, Aqui, peraí. Deixa eu mostrar um outro que esteja melhor para vocês verem, garotos. É porque ele é bem rapidinho nesse vídeo, nesse videozinho. Mas repara o que vai acontecer. O ATP vai virar ADP. Ó, ATP em preto, quebrou, virou ADP. Viu? De novo. ATP, quebrou, virou ATP. Ou seja, trifosfato virou difosfato. Por causa de quem? Dessa estrutura verde aqui, que é a cabeça da miosina. E ela, com isso, puxa, move a actina. A gente fala que ela, isso aí, esse tipo de movimento, você chama esse movimento, ele leva o nome de uma teoria, que a gente chama de teoria dos filamentos deslizantes. É como se uma fibra deslizasse sobre a outra, tá? Mas isso aqui, eles também falam que é o seguinte, você pode fazer força para que haja movimentação da actina. De novo, vou repetir aqui o movimento dela. Peraí. Aqui, vamos lá. De novo. Aqui para cá. Bem rapidinho nesse aqui, ó. ADP, ATP, a actina se moveu. Vai ter um outro que vai mostrar melhor isso ainda. Então, como eu disse, essa é a primeira evento químico, ou seja, a quebra do ATP transformando em ADP. Com isso, libera-se um fósforo. Deixa eu logo contar uma coisa para vocês, que fica uma dúvida sempre assim. Marcos, isso é uma célula. Eu falo, tá bom, é uma célula. Então, o que vai acontecer depois que o ATP é quebrado com esse ADP? O trifosfato, ou seja, 3 fósforos, virou o quê? 2 fósforos. O que eu faço com esse ADP? É só pensar nisso. Eu preciso recarregar o ADP. Ou seja, você tem um movimento cíclico entre ATP e ADP. O tempo todo, adenosina trifosfato vira adenosina difosfato, que depois recarrega novamente em trifosfato. Mas recarrega aonde? Aí entra a mitocôndria. A ideia exatamente da mitocôndria com a respiração celular é para isso. Você tem lá a mitocôndria, ela vai fazer com que haja o quê? Essa, digamos assim, essa movimentação, essa aquisição exatamente de recarregar energeticamente o quê? A molécula adenosina difosfato. A difosfato vai voltar a ser ATP, adenosina trifosfato, para depois o quê? Voltar a esse processo de quebra que está aí. Estão entendendo? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos nessa. Com isso, nosso amigo aqui vai agora entrar os filamentos finos. Lembre-se que a miosina trabalhou com o quê? Com a quebra de ATP. Agora, o filamento fino, ele vai o quê? Vai estar trançado, actina, tropomiosina e troponina, e vai estar o quê? Totalmente trançado, e vai ter uma coisa especial. A troponina vai se ligar ao cálcio, tá? Uma porção que a gente chama na troponina de TNC. Então, TNC, ele tem uma afinidade pelo cálcio, tá? O íon cálcio. E ele simplesmente vai haver o quê? Um grande movimento dessa estrutura aqui em função disso aí. Mas me surgiu uma dúvida que eu acho que vocês podem me ajudar, garotos. Esse cálcio aí, que é claro, vocês têm dezenas, centenas dessas fibras, e é claro, mais centenas de sarcômeros, onde você vai precisar de cálcio. Qual é o lugar onde eu tenho muito cálcio que eu vou poder recorrer? Além, é claro, do retículo sarcoplasmático que você tem nessa célula. Qual é o local no organismo que eu tenho muito cálcio e eu vou poder desviar uma parte dele para essa contração muscular, hein, garotos? Me contem aí. Falando com vocês. Me contem aí, meninos. Qual o local do organismo que eu tenho muito cálcio, que eu posso deslocar esse cálcio para essa fibra muscular? Parte do osso. Como? Tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Pode falar. Fala de novo. Dos ossos. Opa, fala. Ossos, isso mesmo, ossos, concordo com você. Os ossos vão ser exatamente aquilo. Lembra que eu ficava falando o tempo todo no ouvido de vocês, meninos? Os ossos são a fonte e reserva de cálcio.
Eles são o quê? O esqueleto, faz a sustentação do corpo, porém, a parte mais importante nisso aí é que ela é uma importante reserva de cálcio. Então, não esqueçam disso. Essa reserva de cálcio, adivinha para o que é? Uma das funções é essa que vocês estão vendo agora. Exatamente a contratilidade da fibra muscular. Então, a fibra muscular vai contrair de uma forma tão eficiente em virtude disso aí. Porque você tem o cálcio se ligando ao quê? Ao íon cálcio. A troponina, que é exatamente uma das 3 fibras que compõem o quê? O filamento mais fino, que é exatamente o quê? A fibra fina do quê? Do sarcômero. Então, a fibra fina do sarcômero vai ser formada do quê? Por 3 proteínas. A creatina, a tropomiosina e a troponina. E a troponina, via porção TNC, vai se ligar ao quem? Ao íon cálcio, em virtude disso aí. Vamos lá. Tudo certo? Perguntas? Então, com isso, obviamente, a nossa estrutura aqui, ela está permitindo que o quê? O cálcio, que está aqui em verde, repara, olha as bolas verdes aqui, elas vão se ligar à troponina. E olha quem está aqui embaixo, exatamente a miosina, ela não está ligada à actina, ela não está fazendo esse movimento. Mas daqui a pouco, quando ela movimenta a actina, a fibra fina, é como se ela girasse a fibra fina. Aí o que ela faz? Olha o que acontece. O laranjinha sobe. Repara com a laranja mudando de posição, ó. Ele se eleva. Para quê? É como se fosse uma mão tentando segurar o cálcio. Então, com isso, você tem a possibilidade de fazer o quê? Essa ligação, ligar-se ao cálcio e, é claro, executar o movimento. Então, o que você tem? Vamos lá. Miosina. A miosina simplesmente vai o quê? Quebrar o ATP. Ótimo. Liberou o ADP, que a gente mostrou lá atrás. E depois, girou, mexeu nessa actina. Na hora que você gira a actina está onde? Na fibra fina. Lembra que a fibra fina é o quê? Actina, tropomiosina e troponina. Ela gira a fibra fina, expondo exatamente quem? Exatamente a estrutura da troponina. Então, com a troponina, ele vai se ligar a troponina, a porção C, vai se ligar a quem? Exatamente ao íon cálcio, favorecendo o movimento. Então, com isso, você vai ter o quê? 2 atividades aí. Uma delas, na qual você tem o quê? A actina está sendo girada por causa da quebra do ATP pela miosina, a fibra grossa. E a outra atividade química é o quê? Pegar esse cálcio. Mas pegar esse cálcio para quê? Num movimento reversível. Então, isso é interessante exatamente porque ocorre um movimento de reversibilidade nisso aí. Ou seja, ela vai pegar o cálcio, soltar o cálcio. Pega o cálcio, solta o cálcio. O tempo todo. Por isso que é reversível esse movimento. Com isso, lá está nossa atividade aí. Repara, olha o que está acontecendo. Cálcio chegou, ligou na troponina, e você está tendo o que exatamente? É que ele não está mostrando o ATP. Mas repara o seguinte, esse ATP aqui embaixo, ele vai quebrar, tá? Aqui no vídeo, ele quebra. E ele pega a actina e puxa. Na hora que ele puxa a actina, ele vai pegar a troponina, olha o que vai acontecer com ela. Vai favorecer a ligação dela com o quê? Com o cálcio. Ela está numa posição, daqui a pouco ela vai muda de posição em função disso. Então, com isso, há esse favorecimento, ou seja, o cálcio, qual é as 2 funções químicas? Você tem o cálcio ligado à troponina na fibra fina, tá? Lembrando que a fibra fina é o quê? Actina, tropomiosina e troponina. E a fibra grossa é formada por quê? A miosina. E tem as cabeças de miosina, que tem o quê? Atividade ATPásica. Essa atividade ATPásica, o que ela faz? Ela vai pegar esse ATP, vai quebrar um fósforo desse aqui e transformar isso em quê? Exatamente na questão do ADP. E esse ADP vai para onde? Direto para a mitocôndria, em virtude disso aí. E olha o que acontece. Na músculo esquelético, você vai ter exatamente o quê? A ideia dos sarcômeros em repouso e em atividade. Então, você vai ter lá filamentos grossos e finos, quando ele está em repouso, apenas sobrepostos um ao outro. Tá? É o que acontece exatamente que aqui, né, vocês olham o primeiro desenho, tá bom? E olha o segundo desenho. Repara que no momento que entra o ATP, olha a seta que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A seta que você tem aqui, ó. Onde tem o ATP e tem o cálcio, os 2 eventos químicos. Quando o ATP e o cálcio entram nessa história, repara que ela se movimenta, ó, diminui, ó, ao encurtamento, ó, exatamente uma movimentação desse deslizar da fibra grossa e da fibra fina. Olha a grossa aqui, ó, em azul,
tá? E a marronzinha aqui, ó, exatamente o que? Representando exatamente... Perdão, o inverso. Perdoe-me. Você tem exatamente o que? A fibra grossa em cima, tá bom? E aqui embaixo você tem a fibra fina. As três. Actina, tropomiosina e troponina. Repare que você vai ter o quê? Um movimento em função da entrada de quem? De cálcio e de ATP. ATP fornecendo energia e íon cálcio se ligando a isso reversivelmente. E aí, aqui você tem exatamente o movimento típico. Repara aqui só, ó. Você tem aqui do lado a banda Z. A banda Z aqui, ó, você tem aqui, olha só quem está baixando, exatamente é a miosina. Aqui é a fibra grossa. Esse em azul é a fibra fina. Ele vai voltar, deixa eu ver se ele volta. Pronto. Cada lado, ele avançou. Peraí, calma, esse aqui é depois. Cada lado, você tem uma banda Z. Aqui tem uma, isso aqui é uma banda Z, essa linha preta, tá? Do outro lado também vai ter uma banda Z. Aqui em cima você vai ter o quê? A miosina, a marrom aqui. E esse aqui em azul é quem? É a fibra fina. E por que eu sei que é a fibra fina, Marcos? Primeiro ponto, estão vendo o cálcio que está aqui, ó? O cálcio que está aqui, ele está ligando aqui. Quem está baixando aqui, ó, parecendo um remo, como se fosse aquele canoísta, tá? Aqueles caras nos Jogos Olímpicos, naqueles barcos, naquelas canoas, tá? Exatamente a cabeça de ATPase. Essa cabeça de ATPase, o que ela vai fazer? Aqui em cima e aqui embaixo. Elas vão quebrar ATP e vão mexer com quem? Com a actina. Repara que o ATP entra, e olha quem está sendo produzido aqui. Eu vou mostrar para vocês já já. Ó. Cálcio ligou. Você tem a cabeça de ATPase lá subindo. Repara que ela vai pegar ATP. Daqui a pouquinho vai aparecer ATP. Olha ATP em vermelho, vira ADP em azul. É bem rapidinho. De novo. Ele vai movimentar, subiu a cabeça de ATPase. Cálcio ligou lá na onde? Exatamente na troponina, aquele ponto verde. Aí vai vir o ATP aqui, ó. Vem o ATP proveniente da mitocôndria, ó, ATP, e virou ADP que tem azul. Isso é um ciclo exatamente de contração. Ou seja, fibra fina ligando-se a cálcio, via o quê? A troponina, porque você sabe que tem actina, tropomiosina e troponina. A actina vai ser puxada exatamente pelo quê? Para a estrutura de miosina, consequentemente, fazendo com que haja um movimento, e com isso a adenosina trifosfato vai virar adenosina difosfato. Então, é claro, você vai ter produção de energia, vai ter o quê? A quebra da molécula de ATP gerando energia. E depois esse ADP vai ser o quê? Recarregado aonde? Na mitocôndria, em virtude disso aí. Vamos lá. Dúvidas? Alguma coisa? Vamos nessa. Agora mais rapidinho. Esse agitadinho que está aí é a mesma coisa que vocês estavam vendo agora. Tá até mais rápido do que no meu computador da... Geralmente era mais lento no computador de sala de aula. Acho que é o processador. Vamos lá. Vamos reconhecer todo mundo. O que eu te falei, parecendo um canoísta, parecendo aquele remador. Isso aqui é o quê? A miosina. Aqui é a cabeça de miosina, onde você tem o quê? A tal da ATPase. Esse verdinho que está agitado, repara aqui do lado, é ATP, que está sendo quebrado, ó, em ADP, o tempo todo. Trifosfato virando difosfato. Repara que ele entra, sai. E com isso, ele está puxando quem? A actina. O marrom que ele está tocando é a actina. Mas tem uma coisa que está girando aqui, lilás, ó. Essa lilás que está girando, quem é? A troponina. A troponina está se ligando o quê? Uma bolinha que está verdinha aqui, ó, que é o cálcio. Então, com isso, o cálcio se liga porque o ATP está sendo quebrado e a miosina está puxando o que? A actina na fibra fina. Então, está vendo o quê? O deslizar, a chamada teoria do filamento deslizante. É por causa disso. Você tem o quê? Fibra grossa deslizando sobre fibra fina e, consequentemente, havendo esse movimento aí. O verde representando o quê? A molécula energética, o ATP, gerando, obviamente, o que também? A questão da liberação de ADP, então adenosina trifosfato vira adenosina difosfato, isso é liberado. E depois você tem o quê? Para onde é que vai ser ADP? Mitocôndria, para ser recarregado. Então você libera sempre aí um fósforo. Olha o fósforo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui.
o fósforo aqui, o P. Esse P é o fósforo que sai do ATP. Vira ADP, quebramos, liberamos energia, vamos recarregar isso aqui. Então, se olhar mais atento, também está vendo aqui ó, que tem um magnésio aqui do lado. Lembre-se que a contração, tá? Você tem cálcio e tem alguns íons. Certamente o magnésio participa, mas em uma menor quantidade. Mas também ele participa aí. Depois eu vou te contar alguns eventos que envolvem, inclusive, o magnésio mais adiante, na contração da fibra muscular. Mas o cálcio é o elemento químico principal, porque é ele quem vai ligar lá na troponina em virtude disso. Continuando. Qualquer coisa, fala. Repara aqui, ó. Você tem o músculo esquelético, tá bom? Tudo que a gente falou, vou repetir novamente. Músculo esquelético vindo do quê? O neurônio. O neurônio está trazendo o quê? Informação. Aquela bomba de sódio e potássio. Então, ela vai trazer energia direto de onde? Perdão, trazer carga elétrica, impulso elétrico, direto de onde? Do sistema nervoso. E esse sistema nervoso se encontra aqui para formar o quê? A chamada placa neural, junção mioneural, como você quiser. Mioneural ou placa neural. Ou junção neuromuscular, também está tudo certo. Então você vai ter o tal do potencial de ação, que nada mais é do que esse impulso nervoso, chegando ao neurônio. Ou chegando o quê? A fibra muscular, trazida pelo neurônio. E aí, com isso, como você traz, você faz o quê? Manda uma carga, uma energia por toda a membrana da fibra... Ai, mudei demais. Por toda a membrana da fibra muscular. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ser simplesmente essa transmissão aqui, levando que todo o neurônio, a todo o neurônio transmitir isso ao longo da fibra muscular. Depois disso, essa carga elétrica, o que ela vai gerar? Uma liberação de cálcio. E esse cálcio vai percorrer os chamados túbulos T. Os túbulos T, ó, estão aqui em verdinho, ó, fazendo com que o cálcio saia do retículo sarcoplasmático e vá em direção a toda a fibra muscular. Então, vai fazer com que haja o quê? Esse armazenamento vai cessar, vai ser liberado para o túbulo T e vai ser liberado para que haja o quê? Essa distribuição. Essa distribuição fará com que haja o quê? O movimento do sarcômero, que a gente viu agora. Ou seja, o deslizar dele. Fibra grossa sobre fibra fina. Miosina, com o quê? Cabeça de ATPase, quebrando o quê? ATP, com isso deslocando a actina, que pertence à fibra fina. A fibra fina, que é formada por actina, tropomiosina e troponina, vai deslizar uma sobre a outra. Bem, porque a actina está sendo movimentada. Com isso, a troponina faz um giro. Ela sobe. Sobe para pegar o quê? O cálcio. Então, com isso, os eventos químicos vão estar ligados à produção energética via ATP e a questão também do quê? Da ligação com o íon cálcio em virtude disso aí. O que mais? Você tem aí também a questão do próprio, como eu disse a vocês, o estímulo nervoso. Aí é um resumo disso, tá? Esse estímulo nervoso vai fazer com que haja, obviamente, a movimentação da fibra muscular, ok? Em função disso, como eu disse a vocês, e a chegada do potencial de ação. Depois, esse cálcio, de novo, liga-se ao quê? A porção TNC da troponina. A troponina vai se movimentar, modifica-se e consegue percar o ATP. E com isso, que também está acontecendo em paralelo? A hidrólise do ATP. O ATP está sendo quebrado. Então, o ATP vira ADP e isso reinicia um ciclo de contração novamente. Isso exatamente é o contrair e o relaxar de uma fibra muscular. Perguntas, garotos? Nada? Nossa senhora, minha primeira turma, quase 15 anos, tu não pergunta nada. Todo mundo geralmente me bombardeia de pergunta. Vamos, meninos. Aproveitem. Tudo certo? Nada? Então vamos embora. Vamos lá. Continuar. Lembre-se que o quê? Você tem a própria questão também de isso é cíclico, tá? Lembre-se que isso é muito importante porque você é um sistema cíclico em virtude disso aí. Esse ciclo acontece por quê? Porque você vai ter simplesmente a questão vamos falar dessa maneira, esse movimento
de contração e relaxamento da fibra muscular, tá? Isso vai fazer, como tá aqui paradinho, ó, a hidrólise da ATP, adenosina trifosfato, liberando o que? Transformando-se em ADP, difosfato. Com isso libera um fósforo. Isso movimenta, mexendo com que haja o quê? A formação das famosas pontes cruzadas. Tem um termo que a gente aplica muito aqui que é chamado de pontes cruzadas, que exatamente vai fazer com que haja uma ligação com a actina, que compõe quem? Exatamente a fibra fina. Então, aquele trio, actina, tropomiosina e troponina, vai se movimentar. Aí você repara que aqui, ó, da parte 2, pulamos para a parte 3 e temos lá o seguinte, no 3, você tem um fosfato, um fósforo que é libertado. Então, com isso, o ATP virou ADP, como eu disse a vocês. E aí, o que vai acontecer? O sarcômero vai ter energia suficiente e vai ver um movimento. Por quê? Depois você vai ter a ligação disso com quem? Com o cálcio. Repare também uma coisa que é bem interessante em função disso aí. É a própria questão do tecido muscular. Lembre-se que você tem contrações fortes e rápidas, tá bom? Descontínuas e voluntárias. Primeiro, o esquelético tem exatamente isso. Voluntária, porque você a controla, certamente. Forte, porque também você consegue determinar esse movimento, tá bom? E pode ser descontínuo. Eu posso começar e parar, começar e parar. É diferente, por exemplo, do outro lado que você tem aqui, da musculatura lisa, que eu já vou falar para vocês. Repare que a estrutura celular da musculatura esquelética é diferente da musculatura lisa, tá? Que eu vou te mostrar já já. Então, com isso, ela tem uma contração que fraca, lenta e involuntária. Aí, como eu sempre dou aquele exemplo para vocês, é só as garotas lembrarem lá do quê? Das cólicas menstruais. A questão da contração exatamente do útero é em função disso aí. Então, com isso, você tem o quê? Uma grande força, obviamente, perdão, uma contração um pouco mais fraca, e mais lenta. E ainda bem, né, meninas? Porque se fosse forte e rápida, todos vocês desmaiavam durante o período, obviamente, das cólicas menstruais. Então, não é o que acontece. Então, ela é lenta e involuntária. Não temos apenas essa contração involuntária, ou seja, na musculatura lisa, apenas no útero. Você tem isso aqui no sistema digestivo, você tem isso para glândulas, outros locais no organismo. E é claro, além disso, você ainda tem a cardíaca em função disso aí. Deixa eu agora mostrar uma outra coisa para vocês, garotos, que é exatamente esse videozinho aí. Espera aí. Deixa eu variar. Espera aí, vamos lá. Deixa eu variar esse compartilhamento com vocês. Vamos mostrar. Deixa eu ver como é que está minha turma aí. Todo mundo na área? Ótimo, todos aí. Graças a Deus. Então, meninos, deixa eu mostrar agora um vídeo aqui. Cadê ele? Pronto. Diminuo esse. Ó, meu filho, encolhe aí. Isso. Encolhe aqui. E vamos para a contração muscular. Estão vendo a tela do meu computador agora? Menino. Não, professor. Não, professor, Giovana sou eu. Tá vendo? Eu? Peraí. Vamos resolver isso. Não é só a mim que vocês têm que ver, não. Vamos melhorar isso aí. Peraí. Compartilhar com vocês. Agora já achei aqui. Tá aparecendo agora. Aqui. Peraí, vocês vão ver agora o que eu quero que vocês vejam. Estão vendo a menininha aí agora? Sim. Peraí, Agora sim. Agora, isso. Vamos movimentar isso tudo, esse blá 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 que eu falei que vocês estavam calados aí. Aqui não apareceu Isso vai ainda. funcionar. Fala, quem Apareceu fala agora. comigo? Quem tá falando? Oi? Apareceu Eu não entendi. agora. Ah, apareceu agora. Pronto. Então todo mundo Apareceu vendo. agora. Então deixa eu aumentar Sim. agora a tela. Pronto, vamos começar o vídeo que a gente vai conversando com o vídeo agora. Vai ficar mais dinâmico. Eu vou dando uma interrompida de vez em quando, mas ele pode falar porque tá até interessante a forma que ele tá falando.
Então, primeiro ponto, deixa eu focar antes de iniciar. Repara que minha amiga aí está escrevendo. Então está vindo o quê? Uma ordem, obviamente, do cérebro dela para que ela o quê? Execute esses movimentos. Ou seja, ela está fazendo uma ação voluntária? Sim, uma ação voluntária. Ela está pegando lá o caderno, a caneta dela, escrevendo. Então, com isso, ela está cometendo uma ação voluntária. Mas que haja essa ação voluntária, é necessária a participação de quem? Do sarcômero. Por isso, vocês estão vendo aqui a miosina e a actina. E certamente não é só a actina. É actina, tropomiosina e troponina. Então, com isso, você tem o quê? Fibra grossa e fibra fina. Compondo quem? Sarcômero. Por que o sarcômero? Porque você está repetindo isso o tempo todo. Porque o sarcômero é o quê? A unidade de contração da fibra muscular. Então, vamos começar a nossa história. Isso aí é aquilo que eu já falei para vocês, tá? Os eventos do cardíaco, vocês vão ver depois, quando chegarem na morfo de sistema nervoso cardiorrespiratório, tá? A gente comenta alguma coisa, mas não comenta muita coisa aqui, só dá algumas noções, tá? Mas é um tecido involuntário. Mesma coisa o liso. O liso eu vou ensinar a vocês logo após o esquelético, tá? Já está chegando aí. Mas ambos os músculos, musculatura lisa, musculatura cardíaca, são involuntários, obviamente comparados ao que? Ao esqueleto. Olha o que eu mostrei para vocês. Estão vendo claro aqui? Isso exatamente é o impulso nervoso chegando. Isso, conjunto aqui, essa parte amarela com isso aqui, é o que a gente chama de junção mioneural, placa motora. Tudo isso aqui exatamente é o ponto de encontro entre o sistema nervoso e as fibras musculares. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são o quê? Os vários sarcômeros que você tem aí. Como eu disse a vocês, são dezenas deles enfileirados. Isso que ele está falando são exatamente aquelas bandas. M e os azuis que vocês estão vendo aqui, ó, desse lado e desse lado, são exatamente as linhas Z ou bandas Z, tá? A ligação que a gente estava falando agora de ponte cruzada é isso. É a cabeça de quem? Da miosina se ligando à actina e fazendo esse puxar. Aí fala exatamente que o cross bridges nada mais é do que pontes cruzadas, é a tradução de pontes cruzadas. Então dá esse movimento, essa puxada, e vai girar aqueles pontos amarelos para exatamente o que? Que é a troponina se ligar ao cálcio.
Professor, Sim. esse vídeo é sem som, é? Não, ele tá com som. Ele não tá sendo escutando o som dele, não? Não, tá saindo, não. Pera aí. Eu pensei que vocês estavam escutando. Eu posso dizer que você não fala nada. É por isso que eu tô Não, falando. o Vocês que eu estão tava escutando minha falando, eu tava voz? explicando. Sim, a voz sim. Minha voz, sim. Pronto. Professor, Então tá. Danilo pediu para informar que ele fez de tudo para entrar na aula, porém a internet, eu acho que a internet dele tá ruim, ele não conseguiu nem pelo computador, nem pelo celular. Ah, deve ter sido. É, eu tava vendo, ele não tava conseguindo entrar na sala. Pera aí, deixa eu tentar ver se eu corrijo isso aí. Só um minutinho. Senão eu vou explicando ele, o vídeo. Não tem problema nenhum, não. Eu posso explicá-lo. Mas ainda bem que você falou, tava achando que vocês estavam escutando. Pera aí, deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver também como é que tá o som do computador, se não tá muito baixo. Pera aí, só um minutinho. É, não tá nem tão baixo. Acho que vocês é que não estão. Vamos de novo compartilhar. Pera aí. Se vocês não escutarem, não tem problema não. Eu explico o vídeo todo para vocês. Para mim também tanto faz. Quer que eu explique direto? Ou sem ouvir a voz do vídeo? Eu vou explicando? Vocês é quem dizem. Vocês acharem melhor. Mas no vídeo tem o áudio tá explicando? O áudio está explicando. É porque ela perguntou isso. É porque eu fiquei calado, aí não estava falando Eu já nada. vou, eu já voltou a colocar com o vídeo logo. Deixa eu ver só. Não, tem que ver se vocês estão escutando o som. É por isso. Se não estiver Dá escutando, eu pra... explico. Sem problemas. Tá escutando o som? Não. Ah, então pronto. Então eu tenho que falar mesmo. Pronto. Devia ter falado desde o início, que eu falava. Vamos lá. Então vamos nessa. Mas eu explico mais rápido, não tem problema nenhum, não. Então, deixa eu tirar o som, que estão ensinando agora, o som me atrapalha. A ação que você tem aqui é uma ação voluntária, tá? Na qual ela vai simplesmente fazer o quê? Ela está escrevendo, ok? Fazendo a execução, obviamente, de um movimento voluntário. E isso é feito através de quê? De musculatura esquelética. Toda vez que o músculo esquelético tem a sua ação, o que vai acontecer? Você utiliza exatamente as fibras musculares esqueléticas, que envolve, obviamente, a questão do quê? Da contratilidade voluntária. Diferente do musculatura lisa, que está aqui em cima, e diferente da cardíaca, que são o quê? Involuntários, o esquelético está sob seu controle. Então, por isso que você pode ter movimentos fortes, pode ter movimentos os quais são o quê? Contínuos, e você também pode o quê? Descontinuá-los. Você os controla conforme a sua necessidade. Isso faz com que você tenha, deixa eu avançar um pouquinho mais, essa ação ligada o quê? À própria questão das fibras musculares. Então, com isso, cada fibra, obviamente, é formada por quê? Diversas miofibrilas, que vocês estão vendo aqui. Esse ponto de junção é o que eu chamo exatamente de junção sináptica. Tá? Essa junção sináptica que você tem entre a fibra muscular e o neurônio é o que a gente chama de placa neural ou fibra mioneural. Tanto faz, uma coisa ou outra. Ponto mioneural, placa neural, você está se referindo à mesma ação. E por que isso? Aqui, esse claro que está aparecendo do neurônio, nada mais é do que o impulso nervoso que está chegando aonde? Na fibra. Então, a fibra, o que ela vai fazer? Ela vai receber esse impulso e vai fazer o seu deslocamento, ela vai ser ativada. Por esse motivo, que ao receber nessa chamada junção neuromuscular o impulso nervoso, você vai estimular toda a fibra. E a fibra vai sofrer o quê? O movimento. Quem movimenta? O sarcômero. O sarcômero que é a unidade de contração muscular. E repara aqui, ó, bandas Z aqui ao redor e o sarcômero aqui, composto de fibras grossas e finas, que ele vai mostrar o seu movimento. Você tem lá filamento o quê? Grosso e fino. Com isso, esse deslizar que você vai ter, exatamente a resultante química que ele vai te mostrar já já em função disso aí. Você tem a miosina aqui, ó,
com as cabeças de miosina fixadas na chamada banda M, tá? E a fibra fina está fixada, que tem a actina, que ele está dizendo, na zona Z. Por isso que você está vendo essa linha Z. Fixa a fibra fina. E aí há o movimento. Ele encurta, estica. Encurta, estica. Por causa exatamente de quê? Do movimento quê? Da ação química. Aí repara, quem está mexendo aqui é a cabeça de ATPase, ou seja, da miosina. Ela está puxando a actina. Com isso, ela gera uma coisa chamada o quê? Pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas vão girar essa fibra fina. Lembre que a fibra fina, parei o vídeo, lembre que essa fibra fina é formada de quem? Actina, tropomiosina e troponina. E a troponina vai estar ligando ao cálcio, tá bom? Então, com isso, a miosina, quando ela começa a se mexer, ela arrasta essa actina, dá um movimento e acaba girando a troponina, mudando ela de posição, favorecendo o quê? O encaixe do cálcio aí. Ele vai aproximar mais e vai te mostrar isso. Tudo isso é causado pelo quê? Produção de energia. ATP virou ADP. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que foi bem rápido. Aqui. Tudo isso foi gerado aqui, ó, o ATP, adenosina trifosfato, virando difosfato. Por quê? Ó, liberou o fósforo. Então, eu gero energia para que exatamente ele estabeleça a ponte cruzada e faça esse jogo. E aí, o que acontece? Olha os sítios de ligação. De quê? É da troponina. Esse sítio de ligação é para quem? Cálcio. O cálcio vai se ligar ali e vai fazer exatamente o quê? Você tem um movimento. Então, ATP se junta ao ADP, tá bom? ATP vira ADP, e com isso você tem o quê? Novamente entrar de um novo ATP, para que haja um novo movimento. Lembre-se que a mitocôndria está fornecendo energia para o processo todo. Por isso que o tempo todo está entrando aí, ó, ATP sai ADP, ATP sai ADP, e há o giro. Aí vai vir o cálcio, aí ele vindo lá, exatamente para encaixar onde? Na estrutura C, na porção C, no TNC, da troponina. E aí repara, quando ele puxar, ele vai girar e vai encaixar. Aí o cálcio vai vir e vai estabelecer a ligação. Ligou. Então, com isso, vai ter o quê? O movimento. Então, o movimento vai ser a combinação do quê? Essas pontes lá a cabeça de ATPase ligando na actina e, é claro, o cálcio também entrando aí. Então, os dois eventos estão juntos, fazendo exatamente que haja o quê? A tal da contração muscular. Dúvidas aí? Querem perguntar alguma coisa aí do vídeo? Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa. Sim, tem mais uma coisinha. Isso que vocês estão vendo aqui, tá bom? Que o neurônio está fazendo com o quê? Com a fibra muscular, esse lilás, nada mais é do que neurotransmissores. São exatamente o quê? Geralmente você tem ali acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que você vai aprender depois, que ele participa muito dessa mediação de ativação de quê? De células, de glândulas, neurônio a neurônio, tá? Eles são produzidos ali. Isso é importante porque essa região que você não tem o toque, porque aqui você não está vendo que não está tocando, ó. Tem um espaço entre o neurônio e a fibra. Isso aqui a gente chama de sinapse. Sinapse exatamente é o espaço entre um neurônio, aqui em amarelo, e a fibra muscular, ou entre um neurônio e outro. Essas células não se tocam. Sempre existe um espaço entre elas. E, é claro, o sistema exatamente de acetilcolina vai disparar o quê? A fibra, e repara aqui embaixo no lilás, cálcio vai começar a ser deslocado em virtude disso aí. Ou seja, o processo todo é químico, e o processo aí, eu estou te mostrando, é apenas um sarcômero. Pensa que são dezenas deles, todos enfileirados. Olha os túbulos T fazendo exatamente essa distribuição de cálcio. Aqui foi rápido, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Repara que aqui, peraí. Aqui um pouco mais, peraí. Você tem acetilcolina, ó, fazendo com que os túbulos T desloquem o cálcio por aqui. E ele vai se deslocar o quê? Pelas cisternas por toda a fibra. Tanto que, olha o laranjinha, que exatamente está te mostrando aqui, ó. O cálcio ligando aonde? Na troponina. E aqui são as cabeças de ATPase da miosina. E são dezenas delas enfileiradas. Com isso, você vai ter uma ação, o quê? No corpo em função disso. De contração e relaxamento da fibra muscular. E minha amiga vai conseguir aí fazer o exercício dela. Tá claro isso aí, garotos?
ou querem perguntar alguma coisa especial do vídeo? Sim, professor. Fala. Em uma prova da gente, acho que foi na prova de nervoso, tinha uma pergunta referente à sinapse que perguntava qual era o nome da ligação. Tem algum problema se tiver lá que for fim da sináptica? É a mesma? A gente pode considerar a mesma É a coisa? mesma coisa. Fenda sináptica, você chama de fenda sináptica, a sinapse, tudo referente à mesma coisa. Vocês estão tendo nervoso já? Sim, sim. Ah, então vocês estão expertos que eu estou Ô, falando. Tô achando Pedro. que vocês estão nervosos, estão tudo craque, já sabe tudo neurotransmissores, etc. Muito bom. Posso perguntar, então, o mecanismo de recaptação de acetilcolina, tudo isso não tem problema nenhum, né? A gente fez um trabalho sobre isso referente às drogas. Ah, bacana, bacana. E trata exatamente dessas ações. Inclusive, a própria ação de drogas, de substâncias químicas, é interessante você tocar nesse assunto, que inclusive estimula, pode modificar, inclusive, essas regiões sinápticas, tá? Aqui, deixa eu até botar de novo aqui, já que você está falando desse assunto. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Sim, assado, cozido. Aqui, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Um pouquinho antes. Aqui mesmo é a fenda sináptica. Essa fenda sináptica ou sinapse, tudo é a mesma coisa, tá? É o quê? Um espaço. A ideia é que a célula, tá? No caso do sistema nervoso, vale neurônio a neurônio ou neurônio fibra muscular, elas não se encostam. Você tem um espaço mesmo, é um espaço. Nesse espaço é jogado os neurotransmissores. Ali em especial, aquele lilás, esses pontinhos lilases aqui que você está vendo, é a acetilcolina, que é um dos principais. Tem outros? Tem muitos outros. Tem endorfinas, tem a questão de, além da acetilcolina, uma série de outros aí que podem participar disso aí. E mecanismos exatamente farmacológicos podem alterar também essa questão de contratilidade. Por isso que os fármacos têm uma série de ações nas quais às vezes alteram, por exemplo, contração de fibra muscular. Você nota, por exemplo, pessoas que são dependentes químicos, tem tremores, tem sudorese, tem uma série de eventos, por causa exatamente daquela mudança que acontece na sinapse. Entendeu agora? Sim. Pronto. Alguém mais? O vídeo tudo certo? Posso tirar? Então vamos lá. Com isso, vamos voltar lá ao nosso feijão com arroz de novo. Deixa eu partilhar agora com vocês novamente meu slide. Saímos do vídeo. Tô adorando essa história de Teams com esses negócios. É bem mais prático. Vamos lá. Aqui, sistema neuromuscular. Deixa ele carregar. Pronto. Tudo certo com musculatura esquelética, que a gente vai começar agora a musculatura lisa. Alguma coisa a falar? Só Alguma coisa. pelo menos... Opa, fala aí. Professor, Opa, fala aí. você vai falar sobre câimbras? Vou chegar lá na frente, vou falar de patologias. Quando eu chegar em Beleza. patologia, porque por enquanto, o que é que eu explico? Explico sempre a estrutura toda em homeostase. Ou seja, a gente fala... Peraí, deixa eu abrir vocês aqui que fica mais fácil conversar com vocês. Deixa eu parar de partilhar. Vamos lá. Quem está me perguntando, em primeiro lugar? Elian. Fala, Elian. Bem, Elian, o que acontece? Explico todo o sistema em homeostase, tá? Ou seja, ele todo funcionando normalmente, para depois começar a falar de variáveis. Ainda vou falar de degenerações de musculatura, vou falar das câimbras, por que os eventos exatamente iônicos participam disso aí. A gente vai comentar ainda disso. Ainda temos tempo para isso aí. Tá bom? Não se preocupa não que eu vou falar. Beleza. Alguma coisa em especial daquele outro lá? Não, Nada? não. Não? Então vamos nessa. Isso também para o resto, né? Para os outros 18, né? Vamos lá. Compartilhar. Vamos voltar lá para a nossa... A gente pelo menos começar lisa hoje. Vamos nessa. Musculatura lisa. Vamos aqui. Bem, a fibra lisa, ela tem, obviamente, uma diferença bem marcante em relação à própria esquelética. Para começar, ela é um movimento que é independente da tua vontade. Não importa o que, digamos, você está aqui conversando comigo, eu estou falando, daqui a pouco eu paro de falar.
Ou seja, eu estou controlando minha musculatura esquelética, eu parei. Mas meu estômago, meu movimento peristáltico do tubo digestivo, uma série de outros movimentos que levam musculatura lisa no corpo, glândulas, não vão cessar. Eles vão continuar a ver esse movimento em função disso aí. Então, o que acontece? Essas fibras são caracterizadas por esse movimento involuntário. E apresentam algumas particularidades em função da sua estrutura. Por exemplo, você tem as células fusiformes, elas lembram fusos, tá? Deixa eu mostrar um slide um pouquinho anterior. Aqui. Deixa eu mostrar um slidezinho que tinha aqui atrás. Aqui. Esse aqui. Repara que na terceira, exatamente placa aqui, você tem músculo liso. Repara que a disposição da musculatura esquelética é diferente, tanto que eu falei para vocês que na musculatura esquelética você tinha células onde, quando você olhava, parecia um tecido todo plurinucleado, mas eu expliquei a vocês que isso não é verdade, são células as quais estão muito próximas, então com isso dá uma ideia de sobreposição, tá? Apenas. No caso do músculo liso, não. Repara que elas estão em fuso. Fuso, o que significa? É como se você pegasse a célula, apertasse de um lado e de outro. E com isso ela afinasse. Então, por isso que você tem essa estrutura assim. E ela lembra muito, a disposição dela, fica fácil a gente enxergá-la, que ela lembra como se fosse aquelas redes de proteção, digamos, de prédio, onde você tem para criança. Ou então rede de pesca, uma coisa trançada uma na outra. Porque o movimento dela é diferente do movimento de musculatura esquelética. Na esquelética, você tem uma sobreposição de fibras, deslizando de um lado para o outro, obviamente que no movimento de vai e vem. Já no caso da lisa, você tem um torcer e esticar. Por isso que eu falei que as garotas sabem muito bem descrever musculatura lisa. É só lembrar lá da cólica menstrual. Você pensa na cólica, é exatamente isso, torcer e estica, em função disso. E é lento, é um movimento bem lento, tá? São camadas circulares, diferentes do músculo liso, tá bom? E você tem contração fraca em função disso aí. Lenta e fraca, e totalmente involuntária. Outra coisa importante é que o músculo liso, ele não tem sarcômero. O sarcômero aí não existe. Não vai existir. E não existe troponina, tá? Sarcômero e troponina são dois eventos que não vão existir na questão da musculatura lisa. Então você vai ter o que agora? Os chamados corpos densos. Os corpos densos são exatamente o quê? Eventos onde vão ser importantes agora, não a questão de você ter a questão de chegar do impulso nervoso, mas um outro evento vai ser muito importante, que é o quê? A questão da contratilidade para a chegada de substâncias. Ou seja, por exemplo, hormônios, no caso, o próprio útero é um exemplo disso. Você tem os estrogênios, os hormônios sexuais femininos, que a gente vai comentar. A chegada deles faz com que a musculatura lisa contraia. A série de movimentos que você tem em função da adrenalina, noradrenalina, fazem com que haja o quê? Contração de outros músculos. Então, pontos exatamente onde vão chegar esses receptores é que vão ser importantes em virtude disso. Isso é típico da musculatura lisa, tá? E é claro, você vai ter ali não a questão do movimento com a troponina, vai se envolver o que a gente chama de corpo denso, que ele é similar ao que lembra a banda Z, mas não é a banda Z, tá? Ele apenas lembra. Você tem, é claro, também uma outra coisa que é interessante, uma grande quantidade de actina e miosina, mas só que dessa vez entrançado, parecendo uma rede, tá? Fazendo tranças. E é claro, por isso que é esse girar e torcer em função disso aí. Vamos mais um pouquinho. Com isso, repara só uma coisa também que é interessante. Você tem a classificação em dois grupos. Um que a gente chama de visceral, tá bom? E unitário. São fibras exatamente ligadas para uma rede contínua. Isso é interessante, por exemplo, quando você te fala em relação ao quê? A vasos sanguíneos, tá? Ou seja, as veias e as artérias. Vocês vão ver que você vai ter lá musculatura lisa, vai ter comportamentos diferentes. No caso da artéria, tá? Vocês vão aprender depois. Ou melhor, vocês já estão aprendendo, né? Que estão vendo o sistema nervoso, estão aprendendo isso. Vão vendo que exatamente que a artéria é o único vaso que pulsa. Então a artéria aorta tem essa função. Ela é um vaso que pulsa. Então ela vai ser muito importante em virtude disso. Por quê? É típico de musculatura lisa. E por que ele pulsa? É a presença do sangue dentro dele.
Quando o sangue atinge a parede da artéria, a aorta, o que ela vai fazer? Ela vai contrair e empurrar esse sangue para frente. A mesma coisa vai ser em vísceras, estômago, intestino, útero, eu já falei, a própria bexiga urinária. A bexiga mesmo tem um limite. Você chega, ela vai o quê? Enchendo, obviamente, discreta de urina, até o momento quando ela chega ao seu limite, você precisa miccionar, você precisa o quê? Ir ao banheiro. Então, com isso, você vai liberar o conteúdo dali de dentro. A mesma coisa vai ser estômago, intestino, em função de quê? Dos alimentos. O outro tipo, que é interessante, é a questão do multiunitário. O que o multiunitário tem? Elas têm fibras individuais, mas só que tem o seguinte, ela tem alguns eventos específicos para alguns locais. Por exemplo, pelos, o músculo dos olhos, quando você, digamos assim, eu projeto uma luz forte no seu olho. Você consegue olhar até um certo tempo. Daqui a pouco, o que você faz? Você fecha. Mesmo que você queira ficar olhando, involuntariamente você tende a fechar os olhos. Isso exatamente é causado por um tipo de músculo chamado multiunitário, que se encontra lá exatamente na região do globo ocular, em virtude disso aí. Então você tem esses grandes grupos aí, a questão do unitário e do multiunitário em função da musculatura lisa. Vamos lá. Eles também vão ter o quê? Diversos, obviamente, grupos, tá? E vocês vão ter, como eu disse a vocês, a questão do sarcolema, tá? Da membrana, vai apresentar exatamente as chamadas cavéolas, tá? Essas cavéolas vão ter exatamente os íons cálcio, tá? E com isso, você vai ter um processo de contração. Então, você repara que a fibra lisa, ela tem um comportamento um pouco diferente em função da chamada fibra esquelética. E tem um ponto, uma coisa que está aparecendo ali, que é muito importante, que também vai ser importante na cardíaca, que vocês vão ver. São junções comunicantes. Permite que as fibras fiquem o quê? Próximas uma à outra. Então, com isso, favorece essa união, para exatamente poder passar de uma forma contínua, constante, obviamente, o impulso nervoso, ou seja, a bomba de sódio e potássio, em virtude disso aí. E olha o que eu disse para vocês, ó, a questão exatamente o posicionamento. Repara que elas estão o quê? Trançadas. Tá vendo essas linhas aqui rosas, onde vocês têm pontos verdes? Os pontos verdes são exatamente o quê? Os corpos densos. E você tem o quê? A miosina trançada, ó, com a actina. Por isso está parecendo uma rede. E com isso, você sempre vai ter, não esquece isso não, que você tem uma ausência de troponina e sarcômero. Esse movimento é o quê? De torção e de esticar. É bem diferente, tá bom? Em função disso aí. Os fiamentos grossos continuam sendo miosinas, tá? E você vai ter unidades, proteínas que vão estar ligando, obviamente, isso aí, permitindo que haja essa torção, essa movimentação. Deixa eu ver se é aqui. Não, daqui a pouco que vem. Você tem um destino. E outra coisa que é interessante aqui. Você tem um movimento causado e dado pelo sistema nervoso autônomo. Como vocês estão estudando o sistema nervoso, então não tem nenhuma, obviamente, novidade no que eu vou falar agora. Lembre-se que lá no sistema nervoso autônomo, você tem o quê? Fibras colinérgicas e adrenérgicas. Exatamente você vai ter o quê? A possibilidade de contrair e relaxar isso conforme a necessidade do corpo. Isso você não controla. Isso exatamente é dado exatamente pelos receptores, exatamente por essas fibras, tá? Do sistema simpático e parasimpático. Então, com isso, eu posso fazer com que glândulas contraiam, órgãos contraiam. Você tem um nervo vago, por exemplo, que sai do sistema nervoso e vai direto ao sistema digestivo para que haja um movimento peristáltico, ou seja, um movimento exatamente de passagem do bolo alimentar até chegar no estômago e intestino. Tudo isso é proporcionado por quê? Para o movimento de musculatura lisa. Olha o desenho abaixo aqui, ó, onde você tem o que, ó, os corpos densos e ela não está não contraída. Repara quando ela contrai, ó, ela torce, ela aperta, como se apertasse a estrutura toda. Exatamente por isso. Porque naqueles corpos densos vão chegar estímulos químicos, favorecendo, obviamente, que essa movimentação. E olha a coisa que interessante aqui. Aqui eu vou passar ele. Isso aqui é a fotografia de uma musculatura lisa. Olha como ela vai se movimentar. Deixa eu ver se funciona aqui, porque quando eu mostro o slide, ele movimenta. Então, ele vai sempre, ó, funciona. Contrair, esticar. Contrair, esticar. Tudo em função exatamente do quê? Daquela rede de miosina e actina. Vai até mostrar daqui a pouco isso. Ó. Contrair, esticar, estica, contrai,
E aí repara o que está aqui dentro, ó. Exatamente actina e miosina, estabelecendo o quê? Essas ligações, esse esmagar, tá? Esse esmagar e esse torcer, tá? Que acontece com a fibra muscular. Isso tudo. Aí vem algumas coisas que, inclusive, Eliana estava me perguntando isso agora. Eu começo a falar aqui. São variações exatamente em relação ao movimento muscular. Por exemplo, tem um deles que é a famosa tetania. O que a tetania é interessante? Porque é como se você tivesse aqueles tremores musculares. Acho que certamente vocês já sentiram. Às vezes você corre, daqui a pouco parece que seu músculo está lá tremendo, está exatamente sofrendo exatamente o que digamos assim, contrações independentes da tua vontade. Muitas vezes esses eventos são dados por esse motivo. Por quê? Ele está correlacionado com a fadiga muscular. Porque com o tempo, o que acontece? A gente tem uma estimulação, tá? Você sai correndo, você corre alguns metros e daqui a pouco você para. Você para porque você sente o quê? Que você cansou, você está sentindo dores na sua perna. Muitas vezes essas contrações são geradas, às vezes, por quê? Acontece baixas de cálcio, baixas de ATP, tá bom? Então a série de íons começa a baixar por hiperatividade exatamente da própria fibra muscular. Então ela, com o passar do tempo, meninos, vai fazer o que eu estava falando para vocês. Vai cair numa deficiência de ATP e você acaba tendo o quê? Uma incapacidade dessa propagação do estímulo. Traduzindo isso para você, isso é a cãibra. O que é a cãibra? Vamos lá. Que aí eu estou devendo isso para vocês do início, vocês me perguntaram. Quando eu falei de fibra muscular, ela trabalha exatamente executando o quê? A respiração celular. O que é? Pegar o quê? Oxigênio, utilizar na mitocôndria, a organela, pegar o quê? Glicose e oxidá-la em CO2, água e 38 unidades de ATP. Tudo certo. Isso você está lá, o quê? No seu processo normal. Mas vamos dizer que os senhores vão fazer uma maratona, vão correr 42 quilômetros. Chega lá no 40º lá quilômetro, você começa a sentir dor. Uma dor por causa do quê? Do estiramento que você tem exatamente no músculo, quase uma contração muito forte. E por que isso está acontecendo? Aí que vem a parte interessante. Quando a gente trabalha exatamente com isso, é porque o organismo ele faz o seguinte, ele está trabalhando num ritmo intenso, uma maratona. 40 quilômetros está lá você trabalhando. Você começa a gastar todo o teu açúcar de reserva. Eu estou falando de quem? Glicogênio. Então esse açúcar vai baixando. Na hora que a célula, exatamente, e às vezes a capacidade respiratória que você tem, também o oxigênio, não é suficiente para aquela fibra muscular. Quando isso acontece, meninos, o que vai gerar? Você simplesmente a baixa de oxigênio e, é claro, consequentemente, a baixa de glicose. A célula ela não vai morrer. Você nunca ouviu falar que nenhum maratonista teve a perna amputada porque simplesmente correu e teve cãibra. Nem você, obviamente, sofreu isso, é óbvio. O que vai acontecer? O sistema de metabolismo celular vai ser trocado. A célula muda sua atividade de respiração. Ela sai da respiração aeróbica e entra no processo de fermentação, típico de bactérias. O que significa? Vocês vão aprender isso em microbiologia. O que significa ela passar de respiração aeróbica e passar para a fermentação celular? É que a quantidade de ATPs vai ser menor. A célula não morre, ela só troca a atividade. É tipo assim, você baixou, digamos, os níveis energéticos, os níveis de nutrientes, e ela vai trocar essa atividade exatamente para quê? Para não morrer. É por isso que às vezes você fala assim, pô, tá sentindo cãibra? Come um pouco mais de banana. E por que, por exemplo, você fala da história da banana? Porque a banana tem carboidratos de baixo peso molecular, tá bom? Menores. Então, com isso, você come e absorve isso mais rápido. E você tem muito íon, cálcio, magnésio. E aí é que entra exatamente os íons para a reposição das fibras. E é claro, depois que você começa a andar, você vai voltando ao seu ritmo, obviamente, respiratório normal, você nota que a cãibra passa. Então, esse processo, tá bom? É gerado também porque a fermentação tem um subproduto, tá? Como eu disse que a respiração celular tem CO2, água e ATP, aqui na fermentação você tem o quê? ATP e ácido lático. O ácido lático, exatamente, é o subproduto que causa também, às vezes, estiramentos na musculatura lisa.
Já ouviu falar que às vezes o quê? Mulheres, por exemplo, grávidas, têm o quê? Câimbras na barriga, às vezes você à noite tem movimentos, às vezes involuntários, câimbras na sua perna em função disso, exatamente por causa do ácido lático. O ácido lático acaba estimulando esses pontos, corpos densos e as próprias fibras musculares esqueléticas para terem contrações muito fortes. Consequentemente, acontecem, obviamente, essas dores, as quais são típicas, obviamente, das câimbras e por aí vai. Entendeu, Eliana? Se você estava querendo saber ou queria saber outra coisa? Não, na hora é esse mesmo, entendi. Que bom, li sua mente, graças a Deus. E o resto? Alguém quer saber mais alguma coisa? Tá tudo certo? Tá fácil demais, né? Ainda mais que eu descobri que vocês estão sabendo do sistema nervoso. Coisa boa. Bom saber que vocês estão, ó, expert. Posso perguntar mais coisa. Graças a Deus, coisa legal. Vamos lá. Então, rigor mortis, outra coisa interessante. O que é o rigor mortis? O rigor mortis, garotos, é o rigor cadavérico. É aquela coisa quando, por exemplo, você chega lá no cadáver, se você chegar no laboratório de anatomia, pegar lá no braço lá do cadáver, certamente ele não vai sair mexendo, né? Graças a Deus, ele vai estar lá paradinho. Então, com isso, tem um motivo, que é o seguinte. Pense que o movimento de musculatura esquelética, tá bom? Esse endurecimento e rigor é causado exatamente pela morte da célula. Mas não é só a questão da morte. É que o cálcio, como eu falei lá no sarcômero, ele entra e sai o tempo todo. Entrando, saindo, entrando e saindo. Então, isso faz com que haja o quê? Exatamente, movimentação por parte do quê? Da actina. Por isso que você tem lá a miosina puxando a actina, gerando, obviamente, o quê? Girando a questão do quê? Aquele triplo de proteínas que você tem o quê? Da actina, tropomiosina e troponina. Então, com isso, fibra fina e grossa deslizando. Mas se a célula parar de respirar, se a célula parar de produzir ATP via mitocôndria, a célula morreu, a fibra muscular morreu. O que acontece com aquelas ligações que eram reversíveis? Porque o tempo todo ela está ligando e desligando, por isso está mexendo. Quando você exatamente morre as células, aquela ligação se torna permanente. Isso exatamente é o tal do rigor, por isso que existe a ideia do rigor pós-mortem. Ou seja, o indivíduo vai ter o quê? Simplesmente o quê? Endurecido. Ah, professor, mas de vez em quando tem aquela história que alguém conta que o morto deu uma mexidinha depois de morto. Aquilo são estímulos involuntários, são os últimos reflexos do sistema nervoso mandando lá para o braço. Então, é claro, se você estiver lá meia-noite do lado do cadáver, lá velando o cadáver deu uma mexidinha, não fica preocupado que ele não vai levantar. É apenas Não, fica lembrando apenas que é a sua aula de sistema nervoso, que apenas o cadáver deu uma mexidinha por causa dos últimos estímulos do sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida, garotos? Você vai ficar preocupado, né? Tá certo. E é claro, olha o que eu estava falando para vocês ainda agora. Você tem exatamente o que? A questão bioquímica ligada ao próprio cálcio, tá bom? Isso para. Obviamente, você vai acabar ficando, não vai ter mais esse trânsito, então com isso você não vai ter mais ATP também participando, e é claro, ele enrijece em virtude de sair tudo que eu já falei para vocês. Dúvidas? Alguma coisa? Pronto. Essa parte aí, pelo nosso avançada hora, vamos deixar para a próxima aula, que acho que vocês já viram bastante coisas, tá? Então, dê uma repassada em musculatura esquelética, dê uma repassada nos outros materiais. Devo estar mandando, acredito, daqui para amanhã, já as atividades de vocês já de tegumentar, tá bom? De tegumentar não, de muscular, tá bom? As atividades parciais. Já estou enviando isso aí para vocês, tá bom? Para a gente poder dar essa complementada na questão já das primeiras notas, certamente em relação à questão da avaliação de vocês aí, tá bom? Parcial. Alguma dúvida, algo a perguntar? Tá fácil demais, professor, graças a Deus? Ou tá tudo bem? Tá tranquilo, professor. Beleza, então. Menininhos, eu vou estar já postando essa aula logo lá no sistema, tá bom? Ah, me diga uma coisa, eu não sei se... Deixa eu dar uma olhada nos nomes aqui. Que tinha uma moça que perguntou, Advanta, Débora... E tinha uma que estava recém... Acho que foi de manhã, então. Tá aqui, não. Tinha alguém recém-chegado nas turmas. Acho que não foi de vocês, não. Não estou vendo o nome aqui, não. Então é isso, garotos. Então, boa noite para vocês.
bom descanso, depois uns bons estudos. É claro, a madrugada é boa agora para poder Boa estudar. noite, professor. Estudar. Vamos nessa e é isso. Boa noite, dona Amanda. Boa noite, senhor Adriano. Boa noite, Dona professor. Bom Amanda, descanso. Karina, Danine, Daiane, Débora, Edvan. Vamos continuar, para não dizer que eu não falei com ninguém, deixei de falar com todos. Elian, Estefane, Giovana, Iago, Ilva, Ivana, Lai, Luan, Rafaela Costa e Matos, Boa noite. Ronaldo e Thaís. Pronto. E boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Abraço, garotos. Boa noite, professor.